Yo voy a México por 4 meses. No subiré a México City. No tomaré nunca tu libertad, le dice Gabriela. Guárdala entera. No te pediré nada, excepto tu compañía por algunos meses. Yo la cuidaré, la defenderé a usted. De usted misma, de sí misma y también de mí misma. Me costará dolor, pero yo lo haré. Yo deseo no quedar viviendo, no vivir muy lejos de ti. Donde tuvo su cuna mi idilio breve, bajo el mágico soplo de la primavera, tierra de mis amores y mis recuerdos, donde viví feliz mi juventud. Estamos aqui no programa Ampu Debate, com a presença do professor Horácio Gutierrez, do Departamento de História da USP, da Universidade de São Paulo. O professor Horácio é também diretor do Centro de Estudos de História da América Latina. Ele está aqui para falar um pouco com a gente sobre a vida e a obra da escritora chilena Gabriela Mistral. Neste ano de 2025, completam-se 80 anos da concessão do primeiro Prêmio Nobel de Literatura concedida a um escritor latino-americano. Foi em 1945, quando ela foi agraciada, a poeta chilena Gabriela Mistral, que na época residia no Brasil, em Petrópolis, exercendo a função de cônsul-geral do Chile. Na atualidade, Gabriela Mistral é cultuada no Chile, mas é pouco conhecida no exterior, inclusive no Brasil. Aqui na capital de São Paulo, inclusive, tem uma escola estadual na zona norte da capital, chamada Gabriela Mistral. Então, a gente queria saber um pouco, professor Horácio, quem foi a Gabriela Mistral e por que é tão importante a gente conhecer a obra dela e saber da sua trajetória também aqui no Brasil. Gabriela Mistral é a principal poeta chilena e nasceu em 1879, foi professora primária no Chile, mas com idade muito cedo saiu do país e se transformou em diplomata, além de escritora e colunista para diversos jornais da América Latina. Foi de família humilde, nasceu no norte do Chile, em Vicuña, e já em 1922, aos 33 anos, sai para o México para integrar a equipe de José Vasconcelos, que está numa reforma educacional. E ela se insere lá na educação rural, conhecendo camponeses e indígenas, que passará depois a incorporá-los em sua vida literária. Regressou a Chile apenas 2 ou 3 vezes a partir dessa época até sua morte em 1957. Mas ela percorreu diversos países como diplomata. Publicou poucas obras. Desolação foi a primeira em 1922, depois Ternura, dedicada à infância, em 1923, Tala, em 1938 e Lagar, em 54. Muitas obras, depois da morte dela, em 57, vieram como obras póstumas, principalmente correspondência e crônicas. O tema de sua poesia foi principalmente a infância, a maternidade, a educação, e nelas aparecem muito os indígenas, o americanismo, e Chile está sempre presente, embora ela não residisse no país. Na historiografia literária, ela aparece como defensora dos indígenas,
dos camponeses, da infância e da maternidade. E aparece até algumas décadas atrás como verdadeira mãe chilena, mas também como transgressora para sua época. Por quê? Porque está defendendo a justiça social, os camponeses e também o papel tradicional da mulher como criadora dos filhos e da família. Ou seja, não coincide muito com o feminismo, ou as bandeiras do feminismo atual, embora ela tenha defendido as mulheres nessa visão mais tradicional. Seu nome hoje é muito conhecido no Chile e aparece nas ruas, em nome de escolas, prédios, editoras, centros culturais, bibliotecas e até nas notas de 500 pesos no Chile desde 1981. É valorizada por todo mundo. Antes de falar do Brasil, você comentou algo muito interessante sobre o contato dela com o México, com o José Vasconcelos, que foi ministro da Cultura, né, no México. Como é que foi essa experiência no México? Porque lá também tem a questão indígena, camponesa. Isso influenciou muito a trajetória da Gabriela Mistral? Influenciou muito na vida dela, na defesa dos indígenas, embora no Chile já tivesse tido essa experiência com os indígenas, porque ela foi professora em diversas partes do Chile, do norte ao sul, mas no México foi impactante para ela trabalhar no mundo rural, em escolas rurais, em contato com camponeses e indígenas. Isso se transmite muito depois em suas crônicas, em sua correspondência e também em sua poesia. Agora no Chile tem aquele povo no sul do Chile, os Mapuches, né? Então, teve esse contato, ela teve esse contato. Até para explicar um pouco quem foram os Mapuches, né? Como as pessoas muitas vezes não conhecem essa história dos Mapuches e como que a Gabriela Mistral também interagiu com eles. Porque foi professora primária em escolas de Temuco. Temuco é uma cidade? No sul do Chile, onde está o centro, ao redor dos quais se localizam as principais comunidades indígenas mapuches no Chile. Então teve contato já no Chile com isso, embora muito menos do que depois, quando se transfere para o México e trabalha em escolas rurais também lá, em um programa que ela valoriza enormemente, de José Vasconcelos, que não existia no Chile com essa importância, com essa relevância para a educação. Ah, muito bem. E, bom, você estava falando então que a Gabriela Mistral esteve no Brasil, né? Como é que foi essa fase então da vida da Gabriela Mistral aqui, o contato dela com o povo brasileiro? Como é que foi isso? Conta um pouco pra gente, porque as pessoas também não conhecem essa história e essa proximidade que a Gabriela Mistral tem com o Brasil. Bom, ela residiu aqui no Brasil na época da Segunda Guerra Mundial, entre 40 e 45. 5 anos viveu no Rio de Janeiro e principalmente em Petrópolis, como cônsul geral do Chile no Brasil. E lá teve algumas experiências que foram marcantes para ela, familiarmente, pessoalmente e também em sua poesia posterior. Em Petrópolis, ela assiste ao suicídio de um escritor com o qual se relacionava muito em Petrópolis, que é Stefan Zweig, em 42. No ano seguinte, assiste a um outro suicídio, e dessa vez de um filho adotivo dela, que se chama, conhecido como Gin. Para ela foi um impacto gigantesco. Lembremos que ela, a poesia dela anterior a essa época é dedicada principalmente à maternidade e à infância, e de repente assiste ao suicídio do Gin em Petrópolis. Foi devastadora para ela nesse momento e nos anos seguintes. E também residia em Petrópolis quando recebeu o Prêmio Nobel em 1945. São 3 momentos marcantes para ela na vida do Brasil. Ela, estando no Brasil, escreve contra o fascismo, contra o nazismo, contra as ditaduras.
É importante a gente recordar as pessoas que é um período muito conturbado da história, não só do Brasil, mas mundial, né? Um período que o Getúlio Vargas governava o Brasil, né? Até 1945. E esse escritor Stefan Zweig também era um exilado, né? Um fugitivo da Alemanha, né? Da Alemanha E como é nazista. que foi esse contato dos dois, dele e da Gabriela? Como é que era? Eles eram vizinhos lá, então se contatava muito, se visitavam muito e tinham interesses comuns, como era a literatura. Então, para ela foi muito impactante ver esse término, esse suicídio de E ela, Stefan Zweig. você falou que ela falava também sobre fascismo, ela discutia temas políticos também no seu... Sempre discutiu temas políticos, de justiça social, defesa dos mais pobres, dos camponeses, dos indígenas, das mulheres, das crianças, e por isso é que é considerada muito de avançada na época, embora em outros temas fosse muito conservadora. Por exemplo, era muito religiosa, era muito... não era para a libertação da mulher, do trabalho fora, etc. Não. Em diversos temas se considera muito conservadora e em outros temas se considera muito progressista. Interessante isso, né? Essa personalidade. E assim, essa experiência no Brasil, nessa época, teve um impacto na sua obra, na sua opinião sobre esses temas? O Brasil da Sobre o época? Brasil, ele tem muitas crônicas, ou várias crônicas. Ele escrevia para diversos jornais latino-americanos e escreve sobre o Brasil, sempre de forma muito positiva. Mas mudou, eu acho que a opinião nesses 5 anos. Ela chega aqui, ela pede para vir para o Brasil, tem muito boa impressão, e depois que ocorrem esses episódios de suicídio, muda a opinião do Brasil. Em alguns casos, culpa, bullying ou discriminação contra seu filho por parte de estudantes daqui, então fica com outra opinião em relação ao entorno, ou em relação ao Brasil. Muda a opinião em função desses episódios que vive em sua vida pessoal em Petrópolis. Agora, em 1945, ela recebe o Prêmio Nobel, né? Qual foi o impacto desse prêmio na trajetória da Gabriela Mistral e na história do Brasil, na literatura latino-americana? Esse foi o primeiro Prêmio Nobel de literatura concedido a um latino-americano. Não havia até esse momento sido concedido a nenhum. E teve, por isso, uma importância muito grande na história literária latino-americana, na chilena muito mais. Chile depois recebe outro prêmio Nobel em 71 para Pablo Neruda, mas isso muito tempo depois, de 45 a 71. E Latinoamérica também recebe alguns outros prêmios Nobel depois, como por exemplo de García Márquez, mas tem muito poucos prêmios Nobel comparado, por exemplo, com os Estados Unidos ou com a Europa. Por causa desse prêmio Nobel, ela também é muito mais exaltada e conhecida ou divulgada no Chile. Na trajetória da própria Gabriela Mistral, eu acho que não teve muita influência, assim, no sentido de que de mudar a sua poesia, ou mudar as suas crônicas, mudar seus pontos de vista por causa de ter recebido o prêmio Nobel. Acho que não. Mas sim na difusão do que ela tinha escrito, do que ela continuaria escrevendo, e principalmente dentro do Chile. Agora, no Brasil, tem obras dela publicadas? Como é que é isso? Sim, tem várias obras. Como é que é essa repercussão aqui? Porque foi da década de 40, né? E eu não lembro de ter estudado. Eu, por exemplo, ter estudado na escola, ouvi falar da Gabriela Mistral. Mas, em geral, se estuda pouco no Brasil, né? A literatura latino-americana. E mesmo o nome da Gabriela Mistral é pouco falado. Então seria importante a gente falar um pouco disso, né? Como é que é essa difusão no Brasil, as obras dela, que tipo de obra dela pode ser mais conhecida ou mais acessível para quem quer conhecer? Ela é pouco conhecida fora do Chile, não só no Brasil. Aqui no Brasil eu acho que deveria ser mais conhecida porque morou aqui e teve um contato com
o mundo literário brasileiro. Estava aqui quando recebeu o prêmio Nobel, mas aqui mesmo, no Brasil, teve pouco contato com o mundo literário. Teve algumas amigas com as quais trocava correspondência e essa correspondência está publicada, por exemplo, com Enriqueta Lisboa, de Minas Gerais, Cecília Meireles, Mário de Andrade, menos, mas também há textos de Mário de Andrade sobre Gabriela Mistral e vice-versa. Mas ela teve, em geral, pouco contato. Enriqueta Lisboa foi sua tradutora, a primeira tradutora, e tem coletâneas de sua poesia traduzidas por Enriqueta Lisboa. Outras obras depois, no futuro, foram traduzidas da Gabriela Mistral, mas com pouca repercussão, inclusive dentro das universidades, ou dentro dos críticos literários dedicados à América Latina nas universidades. E essa pouca repercussão você atribui ao quê, por exemplo? O fato de ser uma escritora mulher, de ser estrangeira, ou abordar temas políticos, sociais que não interessavam? Eu acho que é o tipo de poesia dela. Ela é uma poesia tipo modernista, se chama na América Espanhola, mas modernista aqui equivale a uma coisa de vanguarda. Ela não era de vanguarda, embora seja dessa época, não é de poesia de vanguarda, seria assim uma pré-vanguarda, que na América Latina é conhecida como modernismo. Então é uma poesia assim como considerada assim, um pouco superada, mesmo na sua época, por essa poesia muito mais de vanguarda, como essa vanguarda francesa ou mesmo latino-americana. Eu acho que um pouco por causa de sua poesia, pouco conhecida, ou pouco valorizada. E tem uma notícia recente em termos históricos, né? Em 2009, foi publicado no Chile um livro póstumo da Gabriela Mistral, né? Ninha Errante, Menina Errante, não é isso como se traduz, né? Que reúne a correspondência dela com a sua última secretária, Doris Dana, né? Isso provocou no Chile um rebuliço ali, né? Um debate intenso. O que aconteceu? O que aconteceu toda essa discussão que renovou aí também a importância da Gabriela Mistral? Bom, esse livro, Ninha Errante, foi um dos livros póstumos que tem sido publicados de Gabriela Mistral. O legado dela ficou com Doris Dana, que foi sua última secretária. Gabriela Mistral morava nesse momento em Nova York. Lá estava seu legado, são caixas e mais caixas de correspondências, de textos, etc., e de poemas e cartas, etc. Esse legado foi doado pela sobrinha de Doris Dana, quando Doris Dana morreu, para a Biblioteca Nacional do Chile, com a exigência de ser publicada sem vetos e disponibilizada publicamente nos portais da Biblioteca Nacional. Então, tem aparecido vários livros, e um deles é Ninha Errante, publicado em 2009, que você está mencionando, e que causou um choque, tanto na imprensa como entre os críticos literários e no público em geral. O livro é de correspondência e de cartas com Doris Dana, mas, surpresa, muitas dessas cartas são cartas de amor. Não era a primeira vez que se publicavam cartas de amor de Gabriela Mistral. Já se tinham publicado várias antologias ou coletâneas, a principal de todas em 1978, em que são cartas de amor com namorados platônicos que teve na adolescência ou aos 20 anos, e com os quais trocava cartas. Mas a surpresa foi a seguinte: são cartas dirigidas a mulheres. A mulher, principalmente Doris Dana. Tem um tema bem atual até, né? Por isso teve essa repercussão. Gabriela Mistral sempre foi solteira, não teve filhos, oficialmente pelo menos. Alguns falam que Gin, aquela criança que ela adotou com meses,
e que supostamente era do irmão, o meio-irmão que ela tinha, que não tinha condições de criá-las, então passou para ela, e ela então criou isso. Quando estava em Petrópolis, morando, Gin tinha 18 anos e se suicida. Ou seja, é um choque imenso. Mas vários escritores ou estudiosos de Gabriela Mistral falam que ele era filho de mãe solteira. Na época, ela nunca falou isso, mas Doris Dana, que ligou o delegado, em uma entrevista falou que Gin era filho. Filho mesmo. Mas ela sempre apresentou como sobrinho. Talvez porque era impossível para ela, sendo diplomata, apresentar um filho ilegítimo. Numa sociedade conservadora, isso era inaceitável, né? Não poderia ter seguido na carreira, seguramente, como diplomata. Mas o que impactou foi descobrir que Gabriela Mistral tinha tido romances, sempre teve secretárias, mas essa última, com as cartas de amor trocadas com essa secretária, aí se descobre uma outra Gabriela Mistral e passa a ter então uma disputa de imagem. Então aquela ideia de uma Gabriela Mistral conservadora, um pouco muito religiosa, não era exatamente maternal, muda essa imagem. Ela foi mudando a imagem, mudou completamente a imagem, por isso que foi um choque. E a imagem passou a ser a seguinte: muitos dos críticos literários mais conservadores falaram que essas cartas nunca deveriam ter sido publicadas, são de foro íntimo, etc. E os outros, por oposto, começam a reivindicar uma Gabriela Mistral transgressora, lésbica, anarquista, e aparece essa figura de Gabriela Mistral agora, por exemplo, nas marchas LGBT do Chile, reivindicando a Gabriela Mistral como ícone dos LGBT. Aparece de novo nas manifestações de 2019, nos estagidos, aparece Gabriela Mistral nas ruas. O que são os estagidos? Estallido foi uma grande rebelião popular que teve em 2019 no Chile. E aparece Gabriela Mistral de novo como anarquista, encabeçando movimentos LGBT, mas também de contestação ao capitalismo, à exploração. Ou seja, aparece uma Gabriela Mistral revolucionária, e tudo isso em decorrência da publicação dessas cartas. Então, quer dizer, a Gabriela Mistral ela se tornou um personagem atual na situação política do Chile. Ela interage com a crise política, social, que nos últimos anos marcou. Sempre foi. Sim, mas só agora que aproveitado nova... em alguns momentos pela direita, por exemplo, Pinochet também reivindica isso. Interessante. Durante a ditadura, teve o bombardeio da Casa da Moneda, portanto, o governo ficou sem sede. Quando foi esse bombardeio da Casa da Moneda? Em 1973, com o golpe contra Salvador Allende, contra o governo socialista, e se instala a ditadura de Pinochet. Começando com o bombardeio da Moneda. Fica sem sede o governo. A Moneda é o Palácio Presidencial. Palácio Presidencial. E se instala num prédio que foi da UNTAC. UNCTAD, é um prédio que foi construído para um evento internacional que teve durante Allende, e esse prédio, aí se instala Pinochet com todo o governo, é chamado de Gabriela Mistral, ou Diego Portales na época. E depois, esse mesmo prédio, hoje, o principal centro cultural de Santiago, rebatizado como Gabriela Mistral. Mas Gabriela Mistral, pela direita, é reivindicado por seu conservadorismo, e pela esquerda por seu progressismo de reivindicação dos indígenas, dos pobres, e agora uma reivindicação LGBT. Muito bom, então acho que a gente conseguiu ter uma visão da trajetória da Gabriela Mistral. Não foi só uma escritora, uma ativista também, participou intensamente da vida chilena,
latino-americana e brasileira também. Então é importante que as pessoas conheçam, né, a Gabriela Mistral. Não sei se o professor quer falar mais alguma questão, alguma orientação para quem quer conhecer mais a obra, se tem algum filme, algum tipo de informação importante para conhecer mais a vida e a obra da Gabriela Mistral. Aparece muito em artigos especializados, mas que estão disponíveis em revistas que se podem baixar pela internet. Também tem livros como esse Desolación, Ternura o Tala, que já têm sido traduzidos, e também tem documentários sobre ela e sobre esse último episódio dela em YouTube. Também se pode ver diversas imagens dela, fotografias e filmes que têm sido feitos sobre Gabriela Mistral, que é uma coisa muito interessante e que amarra, eu acho, o Chile ao Brasil e à América Latina em temas atuais que estão sendo discutidos no mundo político e também literário. Muito bem. Bom, então estivemos aqui com o professor Horácio Gutierrez, do Departamento de História da USP, diretor do Centro de Estudos de História da América Latina, que conversou com a gente sobre a vida e a obra da poeta chilena Gabriela Mistral. Guadalajara en un llano, México en una laguna. Guadalajara en un llano, México en una laguna. Les voy a comprar los discos mexicanos. Me de comer esa tuna, me de comer esa tuna, me de comer esa tuna, aunque me espine la mano.